Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma matéria. Hoje estou aqui na Uniso, Universidade de Sorocaba, para entrevistar o reitor professor Senhor Rogério Profeta. Confira a seguir. Vamos iniciar então a nossa entrevista com o reitor professor Senhor Rogério Profeta. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, é um prazer recebê-lo aqui. O currículo do senhor é extenso e cheio de estudo. Eu vou ler um pouquinho para o pessoal saber um pouco da sua trajetória, certo? A carreira do profissional professor Rogério Profeta, o atual reitor da Universidade de Sorocaba. Atuou nas empresas multinacionais de grande porte de Sorocaba, a JI Case, Motopeças e YKK Zipper. Iniciou a sua carreira acadêmica em 1988. Foi representante institucional da Uniso na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Sorocaba, e professor visitante da Universidade Metodista de Piracicaba e professor visitante da FATEC Sorocaba, Fundação Paulo Souza. Participou de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP. Ele tem experiência na área de administração, com ênfase em administração da produção e logística, atuando principalmente nas áreas de produção, logística, estratégia, qualidade, produtividade, inovação e just-in-time. Possui graduação em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, mestrado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo. É especialista em gestão escolar pela Universidade Positivo. Atuou como secretário executivo da Fundação Dom Aguirre, mantenedora da Uniso e do Colégio Dom Aguirre, de abril de 2008 a janeiro de 2018, e como pró-reitor administrativo de 2010 a janeiro de 2018. E hoje já foi professor e coordenador dos cursos de administração, de gestão da produção industrial e de gestão de logística. Há muito tempo já aqui na Uniso, certo? Eu passei dos 33 anos de trabalho aqui na universidade, já completei 33 anos. Uau, que currículo extenso, muito estudo então. E precisamos continuar estudando, né? Cada dia mais fica claro que estudar é um passaporte para estar no mercado de trabalho, para ter atividades profissionais. Então é muito comum eu ser visto com livros por aí. Antes, a hora que eu cheguei, eu dei uma passadinha ali. Tem um display onde você pega livros e retira sem precisar controlar nada. Eu passei lá para ver se tinha alguma coisa de meu interesse. Aqui no meu programa, uma pergunta muito comum que nós fazemos é como foi a infância do senhor, o que você fazia, quais eram as brincadeiras comuns da sua época? Olha, eu tive uma infância muito movimentada. Ela era movimentada principalmente porque eu tinha à disposição praticamente um laboratório na minha casa. Meu pai tinha uma microempresa, começou com uma oficina, e nessa oficina eu tinha muitas atividades que eram dirigidas por ele. A partir de 8 a 10 anos de idade, já tendo alguma atividade na oficina, né? Onde eu conseguia ganhar algum dinheiro, uma mesada a partir daquele trabalho. E essa oficina virou um laboratório na minha vida. Hoje eu vejo o quanto estar próximo dessa oficina e do meu pai, que era uma pessoa muito criativa, meu avô também, alguns colegas que trabalharam juntos, meus irmãos, né, me possibilitou entender um pouquinho como é que funciona uma empresa. Isso me instigou, me abriu a perspectiva de estudar administração,
porque nessa empresa, à medida em que ela foi se estruturando, né, eu comecei a fazer atividades administrativas além de atividades operacionais, né? E nas atividades operacionais, a parte que eu acho mais interessante é a exposição a ferramentas, a materiais diferentes, a necessidade de continuar, de aprender coisas que os adultos faziam, a criança aprendia, né? Eu e meus irmãos mais novos. E isso eu creio que foi decisivo para desenvolver um interesse praticamente constante por aprender. Eu me lembro até hoje, sempre cito como exemplo a proximidade que eu e minha família tinha com a leitura. Meus pais eram leitores vorazes, né? Colecionavam revistas, colecionavam publicações e tal, e tudo aquilo ficava disponível para todo canto dentro de casa. E isso me levou ao hábito da leitura. Então, a leitura é um passatempo que está presente na minha vida até hoje, né? Desde sempre, até hoje eu ando com livro, estou com um livro novo no carro que eu recebi esses dias, que está na minha fila ali para leitura, né? Então eu acho que essa infância disponibilizada, que me disponibilizou essas interações foi muito importante. E obviamente, né, era uma infância muito na rua. Quer dizer, quando eu tinha chance, eu estava na rua brincando de alguma coisa, ou às vezes brincando com algum brinquedo que foi criado, que foi trabalhado dentro lá da oficina. Era carrinho, era pipa, era produto, depois com o tempo alguns produtos eletrônicos que a gente acabava montando, e incrivelmente tudo sem YouTube, sem internet. Eu acredito que o ambiente me levou a ter interesse porque eu tinha a oportunidade, por isso que hoje eu fico preocupado que a universidade dê possibilidade para os alunos, né? Não só a universidade, como o colégio, nós também temos o colégio aqui, que eles tenham chance de estar em ambientes que sejam motivadores, que sejam instigantes para ele experimentar as coisas, para ele tentar fazer atividades ligadas à profissão dele o quanto antes no curso, porque eu tenho certeza que isso alimenta a imaginação da pessoa e a imaginação faz com que ela fique muito mais criativa, né? Com que ela fique muito mais ligada nas tendências, certamente, e isso é para o resto da vida, né? Isso não é para aquele momento do estudo, isso vai acontecer porque molda o comportamento da pessoa. Então eu acredito muito em que o ambiente em que a pessoa está é condicionante da capacidade dele de raciocinar, de aprender, de estudar, enfim. E quando a pessoa, o aluno, no caso aqui falando dos nossos alunos, né, estudar é alguma coisa gratificante, né, ele passa a olhar de forma diferente o ato de vir para a universidade. Quer dizer, ele vem para a universidade com satisfação para aprender, para poder se relacionar e tal. Então eu acho que isso é fundamental. Conhecendo um pouquinho mais o senhor, durante a sua adolescência, você sempre ser um professor? Nunca. Incrivelmente, nunca. Eu tenho um perfil muito mais para tímido do que para extrovertido. Quer dizer, eu tenho bastante extroversão com as pessoas com as quais eu estou acostumado, né? Com as pessoas com quem eu conheço, me relaciono mais diretamente, então eu me sinto mais à vontade gradativamente. Mas em ambientes fora dessa zona de conforto, eu me vejo muito mais como retraído, como tímido do que como extrovertido. Então, me transformar num professor foi um processo que aconteceu, penso eu, por conta do trabalho. Eu procurei levar a questão do trabalho e da formação profissional com muito cuidado, né? Sempre buscando atualização, sempre buscando entender tendências e tal.
Isso fez com que eu tivesse rapidamente na carreira uma posição mais destacada em termos de responsabilidades dentro do trabalho, né? E por conta disso surgiu a oportunidade de vir para a universidade. E eu me lembro de ter sido contatado, por exemplo, na quarta-feira à noite para dar aula no outro dia seguinte à noite. Quer dizer, é pegar ou largar, não tem alternativa, né? Um desafio que foi impactante, confesso que foi impactante. Na época eu não tinha feito mestrado ainda, não tinha me dedicado mais profundamente à vida acadêmica, né? E aí, graças ao professor Aldo, que logo que eu entrei na universidade, ele me coloca na posição de coordenador de curso, né? Eu vim a ser coordenador de curso de colegas, de professores que tinham sido meus professores há 2 anos atrás, né? Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi uma grande oportunidade, porque eu dizia para eles, olha, eu sou um aprendiz de feiticeiro, quer dizer, eu vou coordenar os professores que foram meus professores, então eu preciso de ajuda, dos professores. E vários deles me ajudaram de tudo quanto é jeito, porque era uma função instituída pelo reitor, né? O reitor determinou a criação dos colegiados de curso, dos coordenadores de curso, e foi uma oportunidade ímpar. Recebi pleno apoio desses professores e aos quais eu eternamente agradeço, porque foram diferenciais. Eu não teria conseguido começar a trabalhar se não fosse pelo voto de confiança deles, né? Um deles que me convidou, os outros referendaram o convite, me apoiaram, e aí quando eu fui galgado a coordenação, eles continuaram me apoiando. Então é uma carreira construída com muita base de apoio, né? Não dependeu só de mim, dependeu dos professores também. E grande parte do meu público são jovens e crianças, e muitos deles não sabem qual o papel de um reitor. Você podia nos explicar e contar a história de como você se tornou um? Olha, eu acredito que o papel do reitor é fazer com que as pessoas de uma instituição, no caso da universidade, entendam para que a universidade existe, né? No nosso caso aqui, nós temos uma missão institucional. Eu compararia a missão institucional como um mantra, como uma reflexão que todo dia você tem que fazer para você atingir alguns objetivos. Então é como se fosse assim, eu acordo pela manhã, eu sei o que eu preciso fazer, e eu vou dormir à noite, eu sei o que eu deveria ter feito, e tem que estar encaixado naquela missão. É como se fosse algo assim misterioso, algo dogmático. Olha, você está aqui, você sabe o que você precisa fazer, não tenha dúvida se encaixar na missão. E a nossa missão é muito simples, né? A gente ministra aulas, faz pesquisa e faz atividades de extensão na comunidade, visando com que o nosso aluno seja um transformador social, uma figura de transformação social. Ou seja, nós não temos aula para o engenheiro, para o jornalista, para o administrador, simplesmente para ele ser um técnico. É para que ele seja um agente de transformação social. Então, não basta só saber fazer uma entrevista, saber montar um automóvel, um aparelho eletrônico, saber fazer um atendimento médico, sem fazer intervenções sociais. O que é uma intervenção social? É aprender alguma coisa aqui e levar para a sociedade, para que a sociedade fique melhor, né? Então, é uma coisa, é uma missão, né, que não é possível de ser feita por uma pessoa. Ela tem que ser o grande norte de todas as pessoas da instituição, até dos alunos, né? Então eu digo que com o apoio de todos. Então o papel do reitor é fazer com que essas pessoas enxerguem isso, né, e percebam que isso é mais do que um trabalho, ou é mais do que estudar num determinado curso. Porque você trabalha em qualquer instituição, qualquer universidade,
E fazer o curso superior, você pode estudar em qualquer lugar, tem múltiplas opções, o que é ótimo, ter muitas opções. Só que aqui nós precisamos fazer as coisas com esse cuidado, né? Então o papel do reitor é como se fosse um maestro que não toca instrumentos, mas ele sabe em cada ponto quando que cada instrumento precisa tocar, que tom, que altura, enfim, e ele organiza esses instrumentos. E o reitor não trabalha sozinho, né? Eu tenho pró-reitores, 2 pró-reitores, tem coordenadores de curso, chefes de setor. Então eu digo que o papel assim de maestro é o que mais definiria a cara do trabalho do reitor, né? É uma pessoa que precisa conversar muito com as pessoas, precisa entender o funcionamento da legislação do ensino superior, no caso da universidade, precisa entender os diversos perfis de pessoas e como é que elas reagem, enfim, é um trabalho que exige uma dedicação muito grande, interagindo com pessoas. Agora falando um pouquinho mais da Uniso, como que a universidade lidou com o processo de pandemia? Olha, nós continuamos lidando, né, com o processo da pandemia. Eu me lembro que no dia 31 de dezembro de 2019, eu estava me preparando com a minha esposa para passar um Réveillon em um determinado clube e eu vi a notícia, né? Naquela noite eu fiquei muito preocupado porque a notícia me chegou assim, muito impactante, né? Com imagens preocupantes. Aí no dia 5 de janeiro de 2020, eu fiz uma reunião com o meu pró-reitor, que é da área da saúde, e falei para ele, professor Fernando, como é que é esse negócio da pandemia? E naquele dia ele falou, olha, isso pode ser sério, se depende do tipo de capacidade de multiplicação do vírus e tal. Me deu uma aula de virologia, né? Sei lá o nome dessa especialização, de infectologia. E aí falei, olha, e o que nós vamos fazer, né, daqui para frente? Aí criamos um planejamento que ficou sendo preparado desde 5 de janeiro. E a gente acompanhando desde 5 de janeiro o que estava por vir, né? Não tínhamos a menor ideia, apesar de profeta, né, eu não tinha a menor ideia que daria nisso. E quando foi no começo do mês de março de 2020, nós começamos a ver notícias muito mais preocupantes, ou seja, o vírus tinha de fato se espraiado pelo mundo, né? Já tinha invadido a Europa, já tinha começado a chegar nos Estados Unidos, já tinha aparecido casos no Brasil. E aí, dia 16 de março, nós fechamos a universidade. Na parte da manhã fizemos um treinamento, uma abordagem com os coordenadores de curso, dizendo, olha, a partir de hoje à noite as aulas serão online. Nós já tínhamos uma estrutura preparada para isso, né, que veio sendo preparada para, vamos virar o botão então para aulas online. Foi bom, nós não perdemos nenhum dia de aula por conta da pandemia. Nós mudamos a forma da aula. A nossa aula passou de presencial, fisicamente, para presencial síncrona com o apoio do computador. Ou seja, ela continuou presencial, o aluno na casa dele ou na empresa dele ou dentro do ônibus e o professor na casa dele, alguns aqui na universidade, dependendo da situação, síncrono, ou seja, no mesmo momento que acontece, o aluno vê, né? E isso fez com que a gente chegasse até hoje. No princípio, tivemos bastante resistência dos alunos, porque eles não entendiam ainda a necessidade de parar, né? De fazer o lockdown. Muita resistência mesmo, principalmente por falta de informação, né? Ou por desinformação. Aí conseguimos fazer a parada. Toda vez que o Plano São Paulo, ficamos sempre muito alinhados ao Plano São Paulo, que é o que dá as diretrizes da questão sanitária no estado de São Paulo, né?
todas as diretrizes do Plano São Paulo nós cumprimos. Então, quando o Plano São Paulo, lá pelo mês de setembro de 2020, flexibilizou um percentual de aulas, nós trouxemos as aulas práticas para dentro. Depois aumentou um pouquinho a flexibilização, nós trouxemos. Aí passou a área da saúde com 100% de aulas presenciais, nós trouxemos todo mundo. Agora, no começo do ano, começou gradativamente as outras aulas poderem voltar. Então, nós fomos seguindo exatamente isso. É importantíssimo isso, porque o aluno, a todo momento, ele recebia informação exata do que estava acontecendo. E eu acho que isso ajudou muito na relação com os alunos e com os professores, porque não tinha surpresa. Eu gravava vídeos na minha casa, devo ter dezenas de vídeos gravados, vídeos com meu celular, vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, dizendo, olha, pessoal, vai acontecer isso, assim, assim, assim. Sempre com um canal muito franco, muito aberto de comunicação, além do meu e-mail, que é totalmente disponível. O meu WhatsApp está na mão dos professores e funcionários e na mão de qualquer aluno que precise falar comigo e que eu tenha contato, eu deixo o meu contato pessoal. Então, o canal de comunicação foi extremamente importante. E uma postura institucional de entender o fenômeno e de não desafiar o problema. Que existe um problema, nós sabemos. Então, jamais a gente imaginou que o problema poderia não ser sério. Então, é preferível se preparar para um problema sério e reagir a ele do que achar que não é sério e ele te dominar, né? E isso foi bom, porque nós fizemos a retomada agora, a partir de retomada com 80% dos alunos estão na universidade, e pelo fato nós temos esses cuidados sanitários muito restritos, né, muito específicos, nós não tivemos problemas de surto de contaminação. Nesse período todo, quase no final do semestre, tivemos 3 casos de contaminação com 6 mil alunos, né? Então mostra que voltamos no momento certo e que voltamos com o cuidado que precisava, né? E isso tem feito com que a gente fique com uma relativa segurança, né? A nossa segurança aqui, certamente, ela é maior do que em vários outros ambientes na sociedade, e isso é importante, né? O aluno perceber que, olha, ele vem para cá, ele tem menos risco do que, de repente, ir para algum lugar diferente de uma instituição de ensino. Atualmente, quais são os cursos que a Universidade de Sorocaba oferece para os alunos? Se eu for citar todos, toma metade da sua entrevista. São atualmente 65 cursos na área da graduação, em todas as áreas do conhecimento. A gente tem engenharias, nós temos as ciências sociais aplicadas, 10 cursos na área da saúde, 10 na engenharia, 5 ou 6 nas sociais aplicadas, na área na veterinária, área de agronomia, licenciatura, são 10 ou 11 que são cursos de preparação de professores, né? Cursos tecnológicos, deve ter acho que uma dúzia, agora acho que uns 14 cursos tecnológicos, 5 novos que estão começando agora, né? Sendo ofertados agora, além de 22 cursos EAD. Todos esses que eu falei, 65 são presenciais, 22 no EAD, que está começando nesse semestre. Este é totalmente EAD. É interessante a gente fazer essa diferenciação. Presencial envolve a presença física do aluno num determinado espaço, na maior parte do curso. O EAD envolve a presença física dele num determinado espaço só na hora de fazer provas, entendeu? Pelo menos uma prova presencial. O misto que nós temos praticado agora, ele é presencial síncrono. Algumas aulas são presenciais fisicamente, outras são presenciais com plataforma de moderação, plataforma de estudos, né? Online.
Então, essas 3 modalidades que nós temos para a graduação, e temos o mestrado e doutorado, além de lato sensu, 4 mestrados e 4 doutorados. 2022 está quase chegando, e para quem quer ingressar na Uniso, como que faz? Tem pelo menos 3 grandes alternativas. Ele pode ingressar na Uniso nos cursos presenciais com uma prova convencional feita online. Ele pode ingressar com a análise de currículo e pode entrar com a nota do Enem, de qualquer prova do Enem que ele tenha feito no passado, ou que ele venha fazer no final do ano e que saia o resultado em tempo, né? Ele pode fazer o ingresso. Então isso são múltiplas possibilidades. Se ele já tem uma faculdade, por exemplo, ele não precisa de prova nenhuma, basta ele vir fazer uma matrícula. Se ele chegar no dia e tiver vaga naquele curso, ele faz a matrícula imediatamente e já se prepara para começar as aulas, né? Para fazer matrícula agora também com o EAD, ele pode também optar por fazer os cursos de EAD. Todo esse processo de inscrição, de prova e de matrícula, tudo é feito online. Quer dizer, foi um grande avanço em termos de... não sei se dá para a gente, se é conveniente falar de coisas positivas da pandemia, mas antes da pandemia a gente não tinha alguns processos online, e passamos a ter por conta da pandemia. Então, se não fosse a pandemia, eu ia demorar mais tempo para fazer desse jeito. Com a pandemia, agora a gente consegue fazer tudo online, né? Então, o aluno faz inscrição, faz prova, é aprovado, faz matrícula, faz pagamento, e não precisa pôr o pé aqui. Ele põe o pé aqui só no dia da aula, né? O que foi um grande avanço, porque essa praticidade, além de tudo, reduz o custo para o aluno, né? E é uma coisa que a gente sempre tem em mente, né, que o aluno, ele tem limitações financeiras como todo mundo tem, e nós temos que estar atentos a isso para que a gente diminua o máximo possível essas limitações, que ele tenha condição de estudar conosco, né? Por isso tem inúmeras formas de bolsas de estudo, uma série enorme de tipos de descontos que ele pode conseguir para vir para a universidade. Então eu digo para você que a Universidade de Sorocaba, ela é uma universidade muito bem preparada. Você pode olhar a estrutura física dela, você percebe que ela é muito bem preparada. Nosso corpo docente é de primeira linha, todos os professores são pelo menos mestres e doutores. Então eu diria que 25% deles são doutores, já mestres e doutor, e 75% deles são pelo menos mestres. Então é gente com bastante experiência acadêmica, além da experiência profissional. Então eu digo que tem uma estrutura física muito boa, uma estrutura docente muito boa, com projetos pedagógicos, né, que é o plano de trabalho de cada curso, muito avançado. Então o aluno pode vir para cá e ter excelente formação. E isso não precisa ser mais caro do que as demais instituições. Então nós temos preços que são relativamente acessíveis. E os alunos que têm dificuldades financeiras, nós temos financiamento próprio, que tem condição muito melhor do que do FIES, por exemplo, porque o nosso financiamento não tem absolutamente nenhum juro embutido, né? E temos também bolsas de estudo, além da nossa vinculação com o ProUni. Então eu digo que é uma universidade que não é uma universidade elitizada, a despeito de eu ter todas as classes sociais dentro da universidade, mas num convívio muito tranquilo, porque quando eu recebo aluno, eu não recebo uma pessoa da classe A, da classe B ou da classe E, é aluno, né? Eles são tratados igualmente e a gente fica muito feliz de ser assim, porque a universidade nasceu para ser assim. É uma universidade comunitária, é uma universidade filantrópica, né? Filantrópica significa que ela é particular,
pela estrutura legal do Brasil, da oferta de serviço de educação. Ela é particular, ela é gerida por um conselho, né, um conselho superior, e ela não tem fins lucrativos. Então, tudo isso que você vê acontecer aqui na universidade nasceu com a proposta do professor Aldo, lá em 1951. Ele lança a ideia, aí em 1954 são ofertados os primeiros cursos aqui. 2 cursos, somando os 2 cursos, 19 alunos, é a célula, né, a sementinha que fez brotar a universidade. Por isso é importante, o professor Aldo, ele é o nosso assessor hoje, assessor direto da reitoria, ele é um conselheiro da reitoria. Eu, em muitos momentos, converso com ele, tenho o cuidado de ouvir as opiniões dele, de conversar com ele sobre situações mais complexas, né? E ele continua conosco e a gente não se cansa de falar dele, falar da importância dele como um balizador das nossas ações aqui. E o feliz dele está aparecendo aqui na nossa entrevista. Agora explica mais um pouco para quem está nos assistindo o que é o Unisutec. O Unisutec é o nosso grande alinhamento com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Visitas técnicas a muitas universidades do mundo. Eu, meus colegas da reitoria, alguns colegas coordenadores, outros professores, e a gente percebe que o mercado do trabalho ele precisa estar muito próximo da formação dos alunos. E o Unisutec nasce com essa ideia de que a gente coloque aqui dentro da universidade o número maior possível de empresas que possam desenvolver projetos aqui dentro da universidade. E no desenvolvimento desses projetos participam os nossos professores e nossos alunos. Então, com isso, a gente vai trazer o problema da empresa para dentro do curso. Isso vai ser trabalhado dentro do curso como um caso a ser resolvido. Ela desenvolve o projeto aqui e a gente faz o desenvolvimento disso nos nossos laboratórios. Nós temos mais de 100 laboratórios aqui na universidade. E a gente sonha, né, que essa universidade, com o tempo, ela se transforme num grande laboratório. A gente quer que o aluno entre lá pela portaria e comece a pensar nos projetos que ele precisa desenvolver aqui, usando os laboratórios. E que a sala de aula se transforme em alguma coisa mais próxima de um laboratório do que de uma sala de aula convencional. E que as aulas fujam um pouquinho daquela aula expositiva que o professor fala e o aluno escuta e passem a ser aulas para discutir problemas e soluções para as coisas que acontecem na profissão que o aluno está abraçando, né? Por que dessa vertente? Porque os estudos mostram que as coisas que a gente escuta, a gente fixa menos do que as coisas que a gente experimenta fazendo. Então a gente quer que o aluno esteja experimentando fazer um trabalho, porque tem controle aqui dentro, ele pode errar, porque ele vai ser orientado, né? E que quando ele vá no mercado de trabalho já tenha experimentado aquilo. E aí vai ficar bem mais fácil para ele fazer o trabalho dele, porque ele recebeu essas orientações mais pontualmente, né? Então a universidade inteira está virada para esse norte, ou seja, nós vamos capacitar os alunos muito mais muito mais aproximação com a atuação profissional dele, sem deixar de lado a parte teórica, porque a ciência só desenvolve com a teoria, né? E aí, esse camarada com teoria boa, com laboratórios bons, professores bons, práticas pedagógicas boas, ele vai ficar um melhor agente de mudança social, né? Então está alinhado com a nossa missão, é isso que a gente pretende fazer. A novidade agora, que é o ônibus da Uniso. Conta um pouquinho para nós qual é a finalidade.
Olha, esse ônibus, ele está envolvido com uma missão da universidade. Nós precisamos mostrar para os alunos, principalmente para os alunos de escolas públicas, que estudar é necessário. Não só é bom, como é necessário. Então o que a gente faz? A gente vai predominantemente em escolas públicas, convida via diretores e professores, olha, eu quero mostrar a universidade para os seus alunos. Topa? Topa. Tá, vamos fazer um agendamento, a gente vai lá, busca o aluno, traz para cá, ele toma um lanche conosco, ele anda pela universidade inteira, ele conhece as coisas da universidade, né? Porque a gente quer colocar essa visão de mundo na cabecinha deles, né? Ainda é muito grande a quantidade de alunos que nós recebemos que não tiveram os pais dentro da universidade. Quer dizer, eu me formei aqui na década de 1980, eu fui o primeiro da minha família toda a fazer universidade, né? Mas isso foi há mais de 40 anos. E ainda hoje existem alunos que não têm os pais formados na universidade. Então isso cria poucas expectativas na cabeça do aluno, né? E a gente quer mostrar que estudar na universidade não é coisa para quem tem dinheiro, é coisa para quem tem sonho, né? E quem quer ralar o joelho, quem quer se esforçar, quer investir na vida profissional e acadêmica, né? Então a gente vem para cá, eles conhecem tudo, depois a gente mostra as formas que ele tem de acesso, né, na universidade. Então é um serviço que nós reputamos como um serviço de interação social. Quer dizer, depois se ele vier a se transformar em nosso aluno, ótimo. Mas se ele vier para cá e nenhum deles, a gente traz 40 alunos, cada vez que a gente vai buscar alunos, vem cerca de 40 para cá. Se nenhum deles vier para a Uniso, mas for para qualquer outra universidade, nós já estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos colocando sonho na cabeça do aluno, né? As pessoas hoje estão muito envolvidas com notícias ruins para todo lado. Nós queremos pegar o camarada, trazer para cá e falar para ele, olha, a vida é difícil mesmo, mas vamos estudar, vamos preparar, vamos tentar transformar a sociedade em algo melhor. E não é fácil, né? Então, com a educação, fica um pouquinho mais facilitado isso, né? Então, a gente quer, de certa forma, estamos alinhados com a nossa missão. Ou seja, eu vou lá, pego o camarada com todo conforto, segurança, trago para cá, mostro para ele. Se um deles falar, como é que eu faço para estudar na universidade? A gente faz a orientação e isso faz com que ele tenha perspectivas, com que ele olhe para o futuro que não acaba ali quando ele termina o colégio dele. Então é muito mais um esforço social do que simplesmente mostrar a universidade. Mostrar a universidade faz parte. E o nosso ônibus, né, ele está todo com logo nosso, ele fica um veículo bonito, chamativo. Então os alunos gostam de vir para cá. Tem alunos que vêm mais do que uma vez. Ele vem quando está no primeiro ano do colégio, daí vem no segundo, daí vem no terceiro. Quer dizer, virou um ponto de encontro aqui dele com os colegas dele. Sim, nós finalizamos a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui entrevistando o senhor e parabéns por toda a carreira. Legal, eu agradeço muito. Eu parabenizo você pela iniciativa da entrevista. Eu gostaria que esse nosso papo estimulasse mais alunos, mais jovens a pensar na carreira profissional, né? A investir na carreira profissional, a ficar em caminhos alinhados com coisas boas, né? Procurar companhias que sejam significativas, procurar ter atividade profissional o quanto antes, é o caso teu, estar em contato com algum viés de profissão que ele acha interessante. Existe a possibilidade pelo programa do Menor Aprendiz
fazer esse tipo de situação acontecer, né? Então eu que agradeço a sua entrevista, porque você, com esse gesto, está ajudando a universidade a cumprir o papel dela. E fazer chegar isso a mais pessoas vai fazer com que as pessoas falem, poxa, eu também quero estudar, também quero fazer uma entrevista, eu também quero conhecer a universidade, conhecer o ônibus, conhecer não sei o quê, conhecer profissões, né? Então, o agradecimento é da universidade. Muito obrigado. Como o senhor falou, é um grande incentivo, é o principal objetivo da Uniso, é incentivar e criar sonhos nos jovens, né? E o meu objetivo é cursar jornalismo aqui na Uniso. Legal, eu gostaria de estar por aqui quando você estiver conosco como aluna e que, principalmente, quando você estiver na colação de grau, né? Porque estudar passa muito rápido e, de repente, você fala, nossa, e agora eu estou com o meu diploma, o que eu vou fazer, né? Aí a vida continua, sempre estudando, sempre trabalhando, e vai ser um prazer recebê-lo aqui. Assim finalizamos essa entrevista especial com o reitor professor, senhor Rogério Profeta. Muito importante para vocês jovens que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer aos apoiadores Ateliê Mariá, Cristiane Fernandes, Espaço Dorcas, Loja DNA em Cor e em especial ao cinegrafista Carlos André e à Uniso, Universidade de Sorocaba. Finalizamos com a frase do Aldo Vanucci: não basta viver, é preciso sonhar, pensar e transformar o presente no futuro que você imagina. E se prepara, hein, professor Fernando Negrão, que daqui a alguns anos eu estou aqui cursando jornalismo na Uniso. Um beijão, até a próxima!